Irmãos, vamos à palavra? Então abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 21, e nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 28. Lucas 21. O título dessa mensagem é A Volta de Cristo. Lucas capítulo 21, de 25 a 28. O material será projetado aqui, que, como tem o costume, na medida do possível, é que os irmãos vão acompanhando os tópicos, pelo menos, dessa mensagem. A volta de Cristo. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, volta de Cristo é um tema que a igreja e os pregadores, evangelistas, pastores, todos que ministram a palavra, não devem jamais esquecer. Sei que o tempo de hoje, nós temos ouvido, e se você hoje fizer um teste, você vai à internet e muitas mensagens você verá de tantos outros aspectos da vida cristã. Mas parece que a igreja, de alguma forma, ela tem deixado de lado esse aspecto da volta de Cristo. É um tema que é sempre de hoje. Por quê? Porque nós sabemos que é algo que vai acontecer de forma iminente. Porque foi Jesus quem prometeu assim. Então, quando falamos de volta de Cristo, estamos trazendo um tema que esta igreja precisa se debruçar mais, precisa cada vez mais alimentar nos corações essa esperança do retorno de Cristo Jesus. Por mais que você e eu, nós gostemos de viver aqui nessa terra, nós sabemos que aqui nós não vamos ficar para sempre. E é como acontece, ou nós vamos ao encontro de Cristo, quando partimos daqui, ou Ele virá ao nosso encontro glorioso, aqueles que estiverem presentes, vivos, quando do retorno de Cristo Jesus. É um tema que está envolvido com o arrebatamento da igreja, mas são tópicos e aspectos diferentes numa pregação. Por isso que eu trago a volta de Cristo, porque num primeiro aspecto, no momento que nós nos debruçamos sobre esse tema, nós percebemos que a volta de Cristo, ela será abaladora. Passa aí, porque passa aí rapidinho, Gabriel. Será abaladora. Em que sentido? Vai trazer abalo, convulsões. E convulsões em três aspectos, pelo menos, que eu coloco aí na tela, os irmãos acompanhem. Vai trazer abalo nos céus, como o texto diz. Note o versículo 21, que nós lemos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ou seja, o primeiro abalo, um abalo cósmico, num espaço que nós não podemos chamar de sideral, porque sideral é aquele onde não existem astros, não é? E é uma imensidão lá em cima, mas nós percebemos que esses astros, essas estrelas, o sol, a lua, eles serão abalados, irmãos, de tal forma que aqui Jesus disse, ele não estava brincando. Há quem pense, você que gosta de ler comentário bíblico, não é?
ou livros bíblicos dentro desse tema, você vai ver alguém tentando alegorizar isso aqui. Porque há alguns comentaristas que dizem, não, aqui é de forma figurada, metafórica. Não haverá abalo literalmente falando, nem de sol, ai de nós, nem da lua, nem das estrelas. Mas, irmãos, não é uma área minha, e eu creio que da maioria aqui, mas os cientistas têm dito que toda a criação, ela tem um tempo. Se foram criados, existe um tempo de existência. Foi criação, existe um começo, um meio e um fim. Deus, que é eterno, e só a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é que não tem início, não tem meio e não tem fim. Eles são autoexistentes, não é? Mas até onde temos lido, irmãos, e até com certa preocupação, nós percebemos que esses astros, esses poderes celestiais, não é? Como em outra versão são chamados, eles, irmãos, vão começar em um determinado tempo a dar um sinal de que eles estão sendo abalados. Eles estão sendo abalados. Inclusive, há estudos hoje, ou do esfriamento muito grande, não é, da Terra em determinados locais, ou de um aquecimento muito grande da Terra. Nós percebemos isso no fator estufa. E temos hoje, não é, toda um trabalho sendo desenvolvido nessa área por pesquisadores. Então, o primeiro abalo aqui vai acontecer nos céus. O segundo abalo na terra. Versículo 21 diz: sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, o primeiro plano que nós colocamos foi um plano celestial, vamos dizer assim, não no termos de céu, lugar onde Jesus está, não é nesse sentido, mas aqui acima de nós, na abóbada celeste. E agora Jesus vem e traz a questão para aqui, para a terra, o plano terreno. E ele diz que essa terra, ela será, as nações em angústia entrarão e em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, os oceanos, os mares, não é? Eles também mostrarão os seus abalos. E nós temos visto isso. É claro que em determinados locais onde são mais propícios isso acontecer, devido às questões da própria geologia, a estrutura do lugar, mas nós sabemos também devido à ação do homem, porque os grandes testes hoje de mísseis e armamentos bélicos, eles são feitos nos oceanos. Então isso tem causado abalo também pela ação do homem. Mas acima da ação do homem, ou além da ação do homem, e os mares, os oceanos, eles mostrarão abalos. Nós percebemos, irmãos, hoje, em determinados locais, os tsunamis. Nós percebemos hoje o mar tomando, avançando em certo grau. E há um tempo atrás, pregando também sobre esse tema, nós ouvimos, há um tempo já, de que aqui nessa parte da nossa orla, em 10 anos o mar veio um pouco mais para cá. Os irmãos que visitam algumas cidades aqui no Nordeste, como Maceió, por exemplo, o mar chegando cada vez mais. Pode ser que alguém diga, não, é porque já era dele, não é? Já era do mar, mas os que são de Aracaju há muito tempo, nós lembramos, pastor Flávio, para chegar a Atalaia hoje, da proa até o mar, era assim uma caminhada de você botar a língua de fora. Cansava, não era assim? Porque era muita terra. Hoje ainda continua muita areia, mas nós percebemos que lá na extremidade, lá
do final da nossa orla, o mar tem avançado, não é? E nós vamos ver isso em maior proporção. Alguém pensa que hoje o degelo, né, das calotas polares é uma história, é para amedrontar. Mas, irmãos, até onde temos lido, e não é de agora, não é, trazido até por literatura nossa, de literatura cristã, de boa referência, as coisas elas têm ganhado uma proporção em relação a abalos na terra sobre os mares, sobre os oceanos. E um terceiro abalo na humanidade. Na humanidade. Versículo 22, acompanha aí na sua Bíblia, ou aqui na tela. Haverá homens que desmaiarão de terror. Terror, medo, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Homens, no sentido genérico aí. Pessoas, homens, mulheres, habitantes da terra, desmaiarão de terror. E o desmaio, e os irmãos que são aqui da área, né, de saúde, sabem que é uma bênção de Deus para nós. Por mais que é perigoso para a gente perde todo sentido, mas é um mecanismo de defesa, posso dizer assim, não é? E nós temos para que não venhamos a sentir dor, não venhamos a sofrer mais naquele momento. E o desmaio do medo, do terror, das coisas que acontecerão, e eu não quero aqui, em hipótese alguma, colocar medo sobre ninguém que nos escuta nessa noite, porque é a palavra que está dizendo. Devido às convulsões na humanidade, devido às convulsões no mundo, nos céus, na terra, que sobrevirão ao mundo, pois esses poderes dos céus, eles serão abalados. Terremotos, meus irmãos, agora recentemente na Turquia, estou no grupo de pastores de muita gente, de muitos pastores do Brasil, de norte a sul, mais pastores do sudeste, né, pastores já veteranos, não é? E nós estamos lá no meio. E um deles postou, irmãos, muito comovente. E olha, não tem como você ver aquele vídeo e você não chorar, não é? De um pai abraçado com a filha, com o filho, aliás, não é? Debruçados sobre ele, o pai é tirado do corpo, estava morto, mas o menino perceberam que ele estava vivo. E muitas vidas têm sido ceifadas pelos os abalos, que são tidos como naturais, mas que, irmãos, têm ceifado muitas vidas. E esse é um prenúncio da volta de Cristo. Então, a terra será abalada, os céus serão abalados, os poderes celestiais serão abalados. Esse é um primeiro aspecto em relação à volta de Cristo. Mas há um segundo aspecto que eu quero trazer para os irmãos, é em relação de que essa volta de Cristo será visível. Ela acontecerá visivelmente. No versículo 23, diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. Interessante notar que na vinda de Jesus ao mundo, lá em Belém, não é, da Judéia, poucas pessoas estiveram ali presentes. Os pais de Jesus, naquele momento, chegam os 3 sábios, né, e ali doam presentes, e não foi uma multidão que presenciou o nascimento de Jesus. Mas, irmãos, na volta dele, todo olho o verá. Diz que então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. E é interessante notar que mesmo sendo aqui noite, e na extremidade do outro mundo, mundo oriental, já sendo o avesso, o oposto, do horário que nós temos hoje aqui, sendo já amanhã, segunda-feira de um novo dia, nós percebemos então que essa volta de Jesus, ela será visível para todos. E hoje pela manhã fizemos aqui até menção de que a internet, não é? Esses meios de comunicação que temos, eles serão também utilizados certamente
para presenciarmos, ou presenciarem aqueles que estiverem vivos, essa volta de Cristo. Porque hoje nós percebemos as coisas e visualizamos, não é? Em tempo real. Então, assim será também a volta de Jesus, será visível. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, assim como ele subiu aos céus, lá em Jerusalém. Mas há um terceiro aspecto, irmãos, em relação à volta de Cristo, é que ela será gloriosa. Ela será gloriosa. Versículo 23 diz que esse Filho do Homem virá na nuvem com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Será uma volta gloriosa. E glória é uma expressão bíblica, né? Que provém lá do hebraico, que é a manifestação da presença do poder de Deus. A glória de Deus é a manifestação da sua presença. No grego é doxa, ou seja, a presença de Deus, a manifestação do seu poder. E essa volta será gloriosa, meus irmãos, como diz o versículo 23. Será cheia de glória, porque nós sabemos que o Cristo, ele voltará não mais para nascer numa estrebaria, não é? Não mais para ir até a cruz, como ele foi, mas ele voltará vencedor. É o que está escrito claramente em Apocalipse. Diz que até, e assim de forma figurada, ele vem sentado num cavalo branco, as suas vestes salpicadas de sangue, e sobre o seu corpo existe uma faixa, dizendo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós sabemos então que essa volta, ela será gloriosa, porque agora ele volta, e ele é e sempre foi, mas enquanto conviveu aqui durante o seu tempo, ele aqui veio para morrer, mas continua sendo Deus e Senhor, e voltará nesse sentido com grande glória, porque ele é maravilhoso, como disse o profeta, sem entender talvez muito bem, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. A volta de Jesus será gloriosa, irmãos. Eu não sei quantos irmãos aqui, porque as experiências pessoais, me dê só mais um pouquinho de retorno, não me tire todo não, por mais que eu me empolgar aqui e falar um pouquinho mais, mas me dê aqui. Não sei quantos irmãos aqui já sonharam, e a gente vai lendo Bíblia, e a gente vai também tendo a perspectiva da volta de Cristo, não é? Irmãos, é algo maravilhoso. Eu queria tanto que aquele sono durasse tanto, porque outros a gente quer acordar logo e demoram mais, não é? Principalmente aqueles sonhos onde nós temos lutas, né? Travadas contra o inimigo muitas vezes. E a gente não pode nem, eu quero crer que não acontece só comigo, né? Às vezes a gente quer repreender em alta voz e não consegue. Mas lembro, pelo menos uma vez, de ter algo parecido. Eu sei que os psicólogos, esse pessoal que mexe com mente vai dizer, não, isso aí já foi uma reminiscência do que você leu, e você criou essa expectativa mental, tal, algo assim. Mas, irmãos, que momento glorioso do Senhor, faz voltar de novo o sonho. Fechei, tentei, não consegui mais. Mas algo maravilhoso, irmãos, assim como narrado nas Escrituras. O abrir do céu e contemplar aquele que eu não pude ver o seu rosto, mas havia muita glória ao seu redor. Havia muita glória ao seu redor. Então a volta de Cristo será gloriosa. Oh, quanta glória, quanto poder, quando Ele assim voltar. E nós vamos então perceber também, irmãos, no último momento, que essa volta de Cristo será exultante. Note aí o versículo 24. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ela será exultante, irmãos.
uma volta de Cristo exultante. É claro que, convenhamos, para aqueles que estarão tremendo, desmaiarão de pavor, de medo, porque, irmãos, será algo muito, muito impactante. Se impactantes são os abalos sísmicos, como impactante será a volta de Cristo? Jesus, inclusive, no Evangelho de Mateus, narrou muito bem. Diz que os homens, eles vão pedir que as montanhas, as rochas, caiam sobre eles. Devido ao pavor, o medo. E será assim, ocorrerá na volta de Cristo Jesus. Mas, irmãos, para a igreja do Senhor, e não há mérito nenhum nosso nisso, louvado seja Deus, para aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus, para aqueles que foram redimidos pelo Cordeiro de Deus, para aqueles que mesmo diante, envolvido dos seus pecados, das suas transgressões, entenderam em voltarem, se arrependerem e serem alcançados por Cristo. Para esses será exultante. Por isso que o próprio Jesus, quem disse essas palavras foi Jesus. Eles olham, ao começar estas coisas acontecerem, e não começam no versículo 21. Eu já peguei, como diz, o bonde andando, mas você pode ler os primeiros versículos, e ali ele traça algumas questões que até já ocorreram, de certa forma, em algum momento, na invasão de Jerusalém, não é? Mas não se cumpriram cabalmente. Nós estamos falando aqui de situações que ainda irão acontecer. Porque a profecia, lembra os irmãos, ela tem um momento para aquele ali, e ela tem como um efeito, não é? De uma pedrinha que se joga no lago e vai criando aquelas ondinhas. Existem situações aqui que não aconteceram no mundo. E Jesus, ele vem e diz, olha, a começarem essas coisas a sucederem, a acontecerem, exultai, ou seja, alegrem-se, ergam a cabeça de vocês. Pode ser que alguém esteja com a cabeça muito baixa. Baixa porque está olhando muito para essa terra. Quem sabe está vivendo uma vida e esquece de olhar para o alto, quando a palavra de Deus diz olhar para as coisas que são do alto. Ou seja, o que é olhar para o alto? É você estar fazendo a leitura das coisas que acontecerão daqui para frente em relação à humanidade. E que pertencem ao alto, pertencem a Deus. Mas tem gente muito envolvida, quem sabe aqui nessa noite me ouvindo, muito envolvido nas questões terrenas. É claro, nós precisamos lidar com elas. Nós não vamos ser irresponsáveis nesse aspecto, não. Mas, irmãos, quando nós entendemos de que esse texto aqui vem e diz, olha, erguei a vossa cabeça. É no sentido, é claro, para trazer para nós uma lição tão nítida de que nós precisamos estar fazendo a leitura das coisas celestiais e não apenas das questões terrenas. Erguei a vossa cabeça. Tem gente olhando muito para a terra. Antes, quando o evangelho era colocado diante de uma pessoa, havia um entendimento do crente de que céu começava aqui, mas que havia um desejo grande de partir e estar com Cristo. Partir e estar com Cristo. Inclusive, alguns norte-americanos missionários, quando chegaram em algumas tribos indígenas lá atrás, e os índios, aqueles índios ainda impactados pelo que ouviram do Evangelho, porque é algo surpreendente que Deus faz. Quando foi apresentado as boas novas de Jesus, e veio e morreu por todo mundo, aquelas tribos já tinham um mito, né?
dentro lá uma lenda contada e perpetuada, né, entre gerações, de que haveria sempre um dentre lá que morreria por todos. Então, quando os missionários trouxeram essa palavra, eles disseram: não, nós já sabemos sobre isso. É preciso que um morra para que todos possam alcançar, seja possível que alcancem a salvação pela morte de um. E nós percebemos que dentro dessas tribos, depois que teve que se preparar e se trabalhar bem o ensino sobre o céu, porque alguns chegavam a dizer assim: olha, a dificuldade tem sido tão grande aqui para nós, na tribo, que nós queremos ir para o céu logo. Nós queremos ir logo para o céu. E os missionários: não tem o tempo, né? Agora não, vai chegar. Mas, irmãos, convenhamos, nós precisamos erguer mais a nossa cabeça, porque existem preocupações dessa terra que, quem sabe, tomam o nosso tempo todo. Tomam o nosso tempo, as nossas atenções. E é preciso erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção, como diz o texto, ela está próxima. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei a vossa cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. Ou seja, o propósito de Deus em relação à igreja será cumprido. E nós cremos, irmãos, piamente no arrebatamento da igreja. Ela será arrebatada para estar com Cristo. E será algo maravilhoso e glorioso. Por isso que essas palavras nós trazemos nessa noite de celebração de ceia do Senhor. Porque ceia do Senhor é um memorial, como nós vamos agora participar, e nos faz lembrar da morte de Cristo. Mas não fica por aí. A ceia do Senhor aponta também para a sua ressurreição e para a sua volta, a volta de Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. Tenhamos todos nós, mente e coração, voltados para esse tema e nos debrucemos muito mais sobre ele, em grande expectativa da volta de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado nessa noite, pela tua palavra explanada. Obrigado, Senhor, porque a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor, não é uma possibilidade, não. É uma certeza. Oh, louvado seja teu nome. Porque cremos plenamente nisso, como diz bem a tua palavra. Faz com que, Senhor, a tua igreja, nessa noite aqui, possa estar exultante, porque nós temos uma gloriosa esperança quando da volta de Cristo Jesus. Imagina, Senhor, que festa. Podemos contemplar os nossos entes queridos que partiram no Senhor. Imagina, Senhor, que ninguém tira isso do nosso coração. Que certeza dada pelo Espírito Santo não vem de nós, de que a morte aqui não é o fim. Oh, Senhor, muito obrigado. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.